Olá, pessoal, bom dia. Escreve para mim se o áudio tá bom, por favor. Se consegue escutar direitinho, se estamos tranquilos. Tudo bem? Escreve no chat para mim, por favor, se dá para escutar direito. Chat, vamos ver. Sim, dá para escutar. Muito obrigado, Sofia. Então vamos deixar todo mundo mudinho. E vamos para a aula, né? Vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Eita. Quando a gente pensa que a sala de espera acabou, tem mais. Ana. Quem é Ana, gente? Quem é Ana? Escreve para mim quem é Ana. Alguém conhece Ana? Vai começar de novo. Não sei. Só escreveu Ana? Não sei. Não sei. Escreve aí no grupo de WhatsApp de vocês, por favor. Quem é Ana? Tem que ter nome e número, gente. Senão não dá para admitir. Não sei quem é Ana. Aí a gente admite. É alguém. A semana passada tinha uma tal de Rebeca andando nas salas de aula pedindo para entrar. Aí uma das professoras acessou a tal da Rebeca, porque numa das classes que ela trabalhava tinha a Rebeca. A menina espalhou o terror. Não sei quem é Ana. Não sei quem é Ana. Escreve nos grupos de WhatsApp de vocês, por favor. Nos grupos das classes aí, quem é Ana. Tem que ter nome e número. Nome todo, né? Ó, o Alan não tem nome todo. Mas Alan eu sei quem é. Ele colocou o número dele. Mas ela está dizendo para vocês que é a Ana Carolina do 8º B? Sim, vou admitir. Se der problema, vou pegar vocês. Se der problema... Prontinho. Obrigado, viu, pessoal? Olha eu aqui, pronto. Chat, vamos ver aqui no chat. De nada. Se der problema, eu vou falar, foram eles. Ó. Vou apontar o dedo assim e vou falar, foram eles. Quero saber. Desculpa, eu troquei meu nome para ir a uma festa, sorry. Ah, bonitinha. Entendi. É, aí fica lá, Ana, eu não sei quem é Ana. Vou acessar a Ana. Aí a Ana faz besteira aqui na minha aula, né? Aí apronta na minha aula. Bom, deixa pra lá. Tá tudo tranquilo, Ana. Tá? A próxima aula já coloca nome e número pra gente poder saber quem é. Tá bom? Não tem problema não, eu só tenho cara de mal, mas eu sou bonzinho. Sou bonzinho. Bom, pessoas bonitas, eu não sei se vocês perceberam, mas aquele exercício do hexágono foi o último exercício da aula, né? Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem os testes e eu já coloco o link, já não, assim, não é hoje, agora já, mas eu vou providenciar o link para vocês conferirem os testes, beleza? Então, vamos anotar o em casa. Ó, são os em casas bem bonitos, viu? Ó, o em casa, página 462, exercício 2. Página 462, exercício 2. O exercício 3. O exercício 4.
Aí na página 466, o exercício 6. Cuidado com o exercício 6, que tem que transformar polegada em centímetro e depois transformar, né? Depois calcular, perdão. Então, o exercício 6, o exercício 7. Na página 464, o exercício 9, o 10 ABCD, não precisa de mais. Depois o 11. E para finalizar bem bonito, ó, o 13. Olha esse 13, que lindo. Muito bonito esse 13. Fiz questão de colocar. Né? Pode escrever no chat, eu amo vocês. Pode escrever. Pode perguntar lá, professor, o senhor ama a gente, né? Amo. De paixão. Ó, coraçãozinho, ó. Ó que coração bonitinho. Ó, ó. Tá? Bom, vamos lá que agora estamos todos acordados, aula das 8 horas, né? Vamos lá na página 466, vamos falar de estatística. Produção, organização e análise de dados. Produção. Certinho? A gente vai falar de medida de tendência central, você sabe o que é, né? Medida de acrodados? Acordados. Ah, bom. Acrodados. Ô, pessoas acrodadas, vocês estão me tirando hoje. Ó, medida de tendência central, você sabe o que é, né? Que é, como é que é? Moda, mediana e média. A mais conhecida é a média, tá certo? Página 466. Tá certo? Então, a mais conhecida medida de tendência central é a média, a mais conhecida. Mas existe a moda e a mediana, a gente já falou sobre isso. Moda é o que mais aparece, né, na nossa pesquisa. E mediana é quando você organiza os dados ou decrescente ou crescente, tanto faz. Normalmente o pessoal faz crescente, né? E pega o camarada que está no meio, o elemento que está no meio. Isso é mediana. Tá certo? Agora, se você tiver número ímpar de elementos, você vai ter uma mediana. Se você tiver número par de elementos, a mediana vai ser a média dos dois do centro. Os dois que estiver no centro, você vai lá e faz a mediana, né? O cara que está no meio aqui dos dois, tá? Então, quando tem número, ó, se você tiver 5 elementos, mediana é o cara do meio. Se você tiver par, ó, mediana tá aqui entre os dois do meio. Beleza? Então, média, moda e mediana, medidas de tendência central. Tá? Agora, a gente vai ver medidas de dispersão. O que significa medida de dispersão? Tem vários, né? A gente não vai ver, a gente não vai calcular. A gente vai pegar a ideia só. Ó, a gente tem variância, a gente tem desvio padrão, tá? Esses dois são medidas de dispersão. O que significa dispersão? É estar disperso, né? Então, se eu tiver uma média, tem um outro nome que agora esqueci. Se eu tiver uma média, né? Aqui está a minha média na minha pesquisa. Muitos elementos para cá, muitos elementos para lá, eu tenho uma grande variância. Se eu tiver a média e todos os elementos estão concentrados ao entorno da média, eu tenho pouca variância, tá? Amplitude, perdão, perdi o outro nome, né? Amplitude, variância e desvio padrão. Tá? Esses daí são os elementos de dispersão, tá? Então a gente vai ver essas ideias, beleza? E a gente vai começar com uma pesquisinha. Só que essa pesquisinha não dá para fazer, ele manda fazer na classe, mas nós não estamos em classe. Então eu providenciei uma, mais ou menos, tá bom? O que é frequência? Vamos ver o que é frequência. Se eu pegar aqui, ó, o meu, isso daqui é um copo, né? Não posso fazer propaganda, mas é da Habib's, tá? Assim, ó, vou tampar para não aparecer. Se eu pegar o copo onde eu guardo os meus lápis, minhas canetas, ó,
tá? E fizer uma pesquisa aqui, ó, vamos ver o que é caneta vermelha. Ó, caneta vermelha aparece 3, tá vendo? Caneta azul aparece 2. Então, isso é frequência. Se eu for fazer pesquisa e tá lá escrito assim, caneta vermelha, eu coloco 3, ela aparece 3 vezes. Caneta azul aparece 2 vezes. Caneta marrom, uma só, né? Caneta laranja, uma só. Caneta verde, uma só. Então, frequência é a quantidade de vezes que aquele elemento aparece, tá bom? Então, para a gente falar de frequência, precisa ter isso na cabeça. Então, se eu for fazer pesquisa na rua, né? Eu vou pesquisar as pessoas na rua. Então tá lá, homem. Quantos homens eu pesquisei? Mulher, criança, né? Então vai aparecer a frequência, beleza? Então lá na página 467, ele pede assim, no exercício 2, né? Vamos direto no 2. Agora você vai anotar na tabela as frequências das medidas dos palmos obtidas pela classe, tá? Claro que a gente não vai fazer isso, que a gente não está na classe. Se tivesse na classe seria bem facinho, mas não estamos na classe, não estamos. Então a gente vai fazer do que eu peguei aqui em casa, né? Eu medi as mãos aqui do pessoal daqui de casa, então fiz uma ideia, tive uma ideia, tá bom? Então mão direita, vamos colocar aqui de um whiteboardzinho. Ó, então estamos na página 467. Estamos no exercício 2, tá certo? Então, mão direita, eu vou colocar MD. Aqui a medida em centímetros. Opa. Qual é a página? Já coloquei aí. Muito antigamente, quando a gente falava palmo em medida de palmo, né? Ah, eu vou comprar 20 palmos de tecido. Era o palmo da mão do rei, tá? Então, vamos lá, ó. E aqui a frequência, tá? Que é o F pequeno, minúsculo. Então, 22, frequência 1. É um palmão, 22 centímetros. 21, 3. 20, 5. 19, 7. 18, 3. Depois 17, 6. 16, 4. 15, 1. Tá? O total que eu pesquisei foram 30 pessoas. Então, vamos colocar aí 30 alunos. Certinho? Então, esse é o da mão direita. Copiado? Vamos apagar? Deixa eu pegar o preto. Então, vamos para a mão esquerda agora. Aqui, mão esquerda. Aqui, centímetros. E aqui a frequência. Tá? Mão esquerda ficou menorzinha. 21, uma vez. 20, 3 vezes. 19, 5. 18, 7. 17, 3. 16, 6. 15, 4 e 14, 1. Total, 30 alunos. Tá? Isso engana bastante a gente,
porque às vezes a gente pega e não pega o total da frequência. Eu tenho que pegar o total da frequência. Então, se eu contar... Deixa eu apagar esse 4 aqui, que ele saiu feio pra caramba. Se eu pegar para calcular a média, eu tenho que pegar a frequência também. Tá certo? Porque, olha, o 18, por exemplo, que está na tela, apareceu 7 vezes. Então, quando eu for fazer a média, eu tenho que somar 7 18. Tá certo? O 21 eu só preciso somar uma vez. Então, tem gente que olha para essa tabela de frequência e esquece da frequência. Soma tudo que está aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e divide por 8. E não é para dividir por 8, é para dividir por 30. Tá certo? Só para você lembrar. Então, vamos comparar as médias desses dados. Então, vamos lá no 3A. Não vai caber aqui nesse pedaço, eu preciso apagar a tela. Eu vou apagar isso aqui. Ó, calcule a média dos dados relativo à mão direita. Então, quando eu vou fazer média e eu tenho elementos com frequência, eu tenho que levar em conta a frequência, tá? Eu vou tomar um pouquinho de água e vou fazer isso aqui. Então, 21 só apareceu uma vez. Então, eu vou escrever 21 vezes 1, mas não precisa, tá certo? Eu vou escrever vezes 1 para você lembrar que isso é a frequência. Então, vai ficar assim, ó. 21 vezes 1 mais... Perdão, errei, é 22. 22 vezes 1 mais 21 vezes 3 mais 20 vezes 5 mais 19 vezes 7 mais 18 vezes 3 mais 17 vezes 6 mais 16 vezes 4 mais 15 vezes 1. Tá? E isso tudo eu vou dividir por 30. Então, a média ficou 22 mais 63 mais 100 mais 133 mais 54 mais 102 mais 64 mais 15 mais... Opa, mais não, que é dividido. Dividido por 30. Isso daqui vai dar 18,43. Nossa, ficou feio esse 43. 18,43. Tá? Centímetros, né? Virando a página. Página 468. A gente vai fazer o exercício 3B. Calcule a média dos dados relativos à mão esquerda. Então, vai ser 21 vezes 1 mais...
mãozinha esquerda tá mais menor. Vamos apagar isso tudo, não dá para aproveitar. Ficar aproveitando vai dar uma caca. 21 vezes 1 mais 20 vezes 3 mais 19 vezes 5 mais 18 vezes 7. Opa, chegou um chat aqui. Mais menor, é mais menor. Mais menor de pequena. Franklin me mata se eu falar assim. Vai dizer, você está ensinando meus alunos errado. Matematiquês. É nada. Aí ele me mata. 17 vezes 3 mais 16 vezes 6 mais 15 vezes 4 mais 14 vezes 1. Eita, esse vezes não saiu bonito. Esse mais, perdão. Isso tudo dividido por 30. Certo? Vou apagar isso aqui. Então, vamos lá. Deu 21 mais 60 mais 95 mais 100. Nossa, é um mais. 126 mais 51 mais 96 mais 60 mais 14. Isso tudo dividido por 30. A média deu 17,43 centímetros. Eu não sei se você percebeu, mas a diferença que aconteceu entre as duas mãos foi de 1 centímetrozinho. E acontece mesmo, viu? Um lado geralmente é menor do que o outro. Se você medir seu pé, um lado vai ser menor do que o outro. Se medir seu braço, um lado vai ser menor do que o outro. Nunca é exatamente igual. A gente diz que a gente é simétrico, né? Que existe um eixo de simetria passando pelo centro aqui do corpo, que o lado direito é igual ao lado esquerdo, mas não é. Tá? Então vamos lá no item C. Qual é a diferença entre as duas médias? 18,43 menos 17,43, que dá 1 centímetro. Beleza? Agora, ó, a gente vai entrar nessa ideia de medida de dispersão, que ele já está perguntando aí no item C, né? Isso daí é uma das medidas de dispersão. Qual é a amplitude dos dados de cada tabela? O que é amplitude? Amplitude é o maior elemento menos o menor elemento. Isso é amplitude. Não importa se foi o primeiro que apareceu, se foi o último que apareceu, não importa. Amplitude é o maior elemento menos o menor elemento. Beleza? Então, para a mão direita, a amplitude é 22 menos 15. Dá 7 centímetros. E para a mão esquerda, vai ser 21 menos 14, que também deu 7 centímetros. Depois, ele explicou aí o que é amplitude, né? É a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do conjunto de dados. Amplitude do palmo da mão direita, 7 centímetros. Amplitude do palmo da mão esquerda, 7 centímetros também. Tá?
Aí, na sequência, no exercício 5, ele vai apresentar o que chama diagrama de pontos, tá certo? Diagrama de pontos. E ele coloca intervalos. Esse daí coloca intervalos. O nosso não deu intervalos. Eu fiz uma pesquisa hipotética, né? Não é uma pesquisa real, eu não saí na rua para medir. Então, nós temos valores exatos. O nosso gráfico não vai ficar entre intervalos, vai ficar em cima das marcas. Tá? Eu vou fazer o intervalo, o gráfico, que ele está chamando de diagrama, né? E você vai entender o que eu estou falando. Tá? Vamos lá? Vou apagar isso tudo. Prontinho, tudo apagado. Então, nós estamos na página 468. E o exercício é o 5. Item A. Organização dos dados da mão direita. Então, tem uma reta. O primeiro aqui que eu vou marcar é o 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 e parou, tá? Tem mais para lá, mas eu não vou precisar, tá? Não vou precisar. Em cima do 22, um elemento só. Em cima do 21, 3 elementos, ó. Eu consegui 3 camaradas com 21 centímetros. Em cima do 20, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Em cima do 19, são 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Em cima do 18, são 3 elementos. Em cima do 17, são 6 elementos. Em cima do 16, 4 elementos. E em cima do 15, só um elemento. Tá? Então, quando a gente organiza esses dados, a gente tem uma ideia da amplitude também, né? Começa no 22, termina no 15. Tá? A média, vamos marcar a média aí, já ele vai mandar marcar, então já vamos marcar agora. Ó, a média ficou aqui, ó, 18,43, né? 18,43 está aqui, ó, um pouquinho antes da metade, tá? Isso aqui é a média. Média. No item B, eu vou usar o mesmo diagrama, só que a minha menor medida é 21. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 e 14. Então, vamos marcar 21, um elemento só. 22, deixa eu ver, peraí. Ah, perdão, marquei errado, é isso mesmo, é do outro lado. Obrigado, cara. Vamos apagar essa média daqui. É isso mesmo. Ai, caramba. A média é aqui. Obrigado, Luigi. Eu fico olhando para a tela e para a apostila. Não prestei atenção. 18,43.
É aqui, ó. Essa é a média. Obrigado, viu? Não foi o Luigi? Perdão, foi o Cauã. Desculpe. Obrigado, Letícia. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Obrigado, Cauã. Desculpa, viu, Cauã? Aqui é a média. Bom, vamos voltar no 20E, no 5A, no 5B. 21, 20 são 3 elementos, 19 são 5 elementos, 18 são 7 elementos, 17 são 3 elementos, 16 são 6, 15 são 4 e 14 é 1. Vamos marcar a média é 17,43. A média fica aqui. Tá? Vamos marcar a média porque na próxima página ele pede. Bom, se você der uma olhada nesse gráfico e você contar os elementos, tem mais elementos antes, né? Acima da média do que abaixo da média. Então, se você contar os elementos, tem mais elementos acima do que abaixo. Quem está puxando essa ideia é essa média do 19, que tem 7, né? Ele puxa para cima. Tá? Mas, enfim, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do outro. Tá? Então, 16 de um lado, 14 do outro. Então, tem mais elementos acima. Isso já é a resposta do item do exercício 6, da página 469. Eu vou apagar isso aqui. Exercício 6. Assinale em cada diagrama onde se localiza a média, já anotamos. Analise a variabilidade dos dados das duas retas, ou seja, a dispersão dos dados nos dois diagramas dos pontos em relação à média. Então, vamos escrever aí. A mais elementos acima das médias. Acima das médias. Aí depois o comparando as notas da turma. Então ele tem aí as notas que uma turma tirou, são 20 alunos. E ele pede turma A e turma B, né? Duas turmas diferentes. As notas são bem diferentes, por sinal. Aí ele pede no exercício 1 ele pede para calcular a média. Então vamos lá. Turma A. Não esquece que tem que ter a frequência, hein? Tá? Então, 4,3 mais 2 vezes 4,9
que aparece 2 vezes. Depois 5,1 mais 2 vezes 5,2 mais 3 vezes 5,3 mais 2 vezes 5,4 mais 2 vezes 5,6 mais 5,7 mais 2 vezes 5,8 mais 5,9 mais 6,1 mais 6,2 mais 6,9. Isso tudo eu vou dividir por 20. Isso vai ser 109,9 dividido por 20, que deu 5,5. Tá? Um pouquinho acima da média para passar. Ou sei lá, depende do colégio, né? Um pouquinho abaixo da média para passar, se a média for 6. Nos colégios públicos é 5. Aí para passar ficou fácil. Beleza? Agora vamos para a turma B. Turma B. Então, 3,6 mais 3,7 mais 4,1 mais 4,4 mais 3 vezes 4,7 mais 4,9 mais 2 vezes 5,0 mais 5,4 mais 5,5 mais 2 vezes 5,6 mais 6,2 mais 6,3 mais 6,8 mais finalzinho 6,8 mais 7,5 mais 7,8 mais 8,4. Isso tudo dividido por 20 vai ser 109,9 dividido por 20, que é igual a 5,5. Então, as médias, apesar de serem diferentes, as notas, apesar de serem diferentes, as médias ficaram iguais. Tá? Você pode ver que as duas turmas são bem diferentes uma da outra. Beleza? Faltando menos de 1 minuto, na próxima aula a gente volta para calcular a amplitude, fazer diagrama dessas turmas aí. Tá bom? Vamos descompartilhar a tela. Daqui a pouco quase que eu perdi a aula. Bom, beijo para vocês. Daqui a pouco a gente se encontra às 9h05. Não vai dormir, hein?